Um dia você acorda e vê que tudo está diferente na sua vida, que tudo faz sentido. Assim que eu tô me sentindo nesse exato momento, nesses dias aí, e eu quero compartilhar um pouco com vocês hoje nesse vídeo. Bom, tô gravando aqui nesse friozinho gostoso aqui fora, que eu gosto bastante de frio. O casaquinho da roça está me salvando da friaca, também as hospedagens estão me salvando lá no, né, os servidores deles estão me salvando, que tem mais de 4.000 alunos na minha plataforma, então aquele serviço de hospedagem top, né? Tem um cupomzinho aí na descrição. Quero falar um pouquinho sobre o canal, sobre o que está acontecendo comigo, o que está rolando, entre outras coisas, tá? Me perdoe também minha linguagem, porque tudo é muito recente e eu estou pesquisando o assunto e vocês vão saber o que está acontecendo. Bom, pessoal, o meu filho ali, cara, ele tem 3 anos, ele tem certos problemas, não é problemas, mas peculiaridades, né, que a gente acabou vendo, tá, ao decorrer aí do tempo. Por exemplo, ele não fala ainda. Ele tem, ele fala algumas coisas, mas muitas poucas coisas, tá? Ele é totalmente hiperativo. Eu era assim também, muito hiperativo. Não para e não sente dor. É um negócio bem peculiar assim, né? E anda às vezes nas pontas dos pés. Eu acho que a galera já sacou o que eu quero dizer, né? Então a gente procurou vários profissionais e na última consulta que a gente foi tinha 4 profissionais da área, né? Da área psicólogo, psiquiatra, etc. E aí ele foi diagnosticado, né? Ele teve o laudo que ele é autista, tá? Autista leve. E a gente vai começar a tratar, obviamente, né? Tratar não tem uma cura, mas tratamento para ele ter uma vida mais saudável. E os psicólogos, cara, que estavam lá na mesa, psiquiatra, psicólogo, eles viram também um traço autista em mim, tá? Como por exemplo, eu fico muito desconfortável, é realmente isso, eu fico desconfortável ao olhar nos olhos das pessoas que eu não tenho tanto convívio ou tanto contato. Então eu me sinto desconfortável. Eu achava, tá? Eu achava que era somente uma questão de ser, sei lá, um pouco tímido, né? Então, basicamente um pouco tímido e deixei passar esse tempo todo. A minha vida toda foi assim, tá? As pessoas que eu tenho convívio, eu não tenho esse convívio, contato, etc. Eu não tenho esse problema, né, de olhar nos olhos e etc. Então eles me recomendaram um profissional da área, tá, de autista, um psiquiatra, para mim ir lá, marcar uma consulta e conversar com ele. Tá? E eu fiz isso, eu e minha esposa a gente fez isso para ver, tá? Porque justamente, normalmente, na verdade, quem tem um filho autista ou alguém na família, tipo um pai ou uma mãe, normalmente passa isso também para os filhos, né? Então, resumindo toda a história, eu também fui diagnosticado com autismo leve, tá? Ou síndrome de Asperger, acho que é assim que fala, tá? Me perdoa se eu estou falando o termo incorretamente. E aquele momento com o psiquiatra eu falei, não, mas não tem certeza? E ele fez o laudo, ele falou, não, autismo leve. Mas eu falei, tem certeza? Porque, pô, eu tô com uma câmera aqui, ou se eu tô falando um determinado assunto, depende, o assunto, eu posso conversar com a pessoa 10 horas seguidas e não vou ter problema nenhum. Ele falou, não, mas é bem assim que funciona. E aí eu comecei a pesquisar. E é realmente isso, né? A gente tem hiperfocos. E o meu hiperfoco é o quê? Tecnologia, mas não tudo. Não toda tecnologia. Algumas tecnologias me atraem. Coisa mais velha, mais antiga, etc. Então tudo faz sentido na minha vida. Entendeu? Eu vi que a minha vida toda fez sentido. Eu tô muito feliz com isso. Porque tudo que eu passei lá atrás, tá? Principalmente quando eu era criança, e adolescente, hoje eu vejo que é simplesmente porque eu tinha realmente um transtorno, né? Não era normal que nem outras pessoas, eu tinha um tipo de transtorno, mas eu achava que aquilo era normal, simplesmente as pessoas se sentiam assim, sabe? Tipo a questão de quando eu fui aprender violão, eu tinha 9 anos de idade, tá? Eu aprendi sozinho a tocar violão, tá? Não quer dizer que eu sou um mestre da viola, eu sou um chitãozinho chororó, que eu sou
um Andreas Kisser, mas eu aprendi sozinho a tocar violão, tá? Numa época que tinha revistinha lá, mas eu nem a revistinha usei, eu simplesmente fui ouvindo uma música e fui tentando botar aquilo em prática. Eu consegui fazer o meu primeiro sol, meu primeiro ré, meu primeiro dó, e eu comprei revistinha, toquei Legião Urbana e por aí foi. E eu vi quando eu comecei a estudar aquilo, eu comecei a ir mal em todas as outras coisas, tá? Que eu já não ia bem e eu comecei a ir mal em todas as outras coisas. Como por exemplo, a escola na época, que eu já não ia bem, tá? Eu nunca passei de ano, por exemplo, do primário ao médio, eu nunca passei de ano direto. Meus pais nunca tiveram esse gosto aí de ver eu passar direto. Eu sempre passei em recuperação, desde o prezinho. Eu acho que o prezinho nem conta, mas primeira, segunda, terceira, quarta, por aí diante, eu sempre passei em recuperação. E eu achava que eu era extremamente burro, porque aquilo, as matérias lá que tinham, eu não gostava. Simplesmente eu não gostava e tudo me desfocava, né? Então, por exemplo, eu estava tentando estudar alguma coisa e se caía um lápis no chão, por exemplo, aquilo me desfocava, aquilo me tirava do assunto, tá? E eu não sabia o que era, então, desculpa aí. Não, simplesmente é isso, né? Foi bem complicado só fazer, tá? E eu lembro que eu era muito bom em inglês, por exemplo. Bom, eu digo, eu consegui entender muito bem, eu sempre ia bem em inglês ou história, né? Mas mesmo assim, as outras matérias eu ia mal, aí eu não passava direto. Aí era na recuperação, a base da recuperação, então todo mundo já me conhecia. A computação também. Com 10 anos eu tive meu primeiro computador, acho que todo mundo já sabe da história. E eu aprendi sozinho e foi. E eu me dei muito bem, tá? Alguma coisa me atraía muito naquele mundo. Já diferentemente dos videogames, por exemplo, eu não me atraía muito por jogo. Até joguei algumas coisas, tive consoles como Super Nintendo, Nintendo, Mega Drive, entre outros antigos que eu não lembro. Mas eu não me atraía muito por jogo, tá? Eu me atraía mais por computador. E jogos também de computadores são muito específicos, tá? Eu não consigo gostar de muitos jogos. Na verdade tem uma lista bem peculiar, assim, como CS, né? Counter-Strike 1.3, acho que comecei 1.4, não lembro. Mas o CS 1.6 hoje em dia, e CSGO e Tibia. São os 3 jogos que eu mais gosto e mais curto jogar, assim. Então são esses 3 jogos e de adolescente, desde novinho. E eu não sabia por quê. Tentava entrar em um jogo e não ia. Então interessante, né? Interessante saber isso. Eu não entendia os hiperfocos que eu tinha, por exemplo. Tá? Eu só sei que eu focava muito, eu não sabia que era hiperfoco o nome. Mas eu focava muito num determinado assunto, como por exemplo Shell Script. Quando eu aprendi Shell Script, eu não fiquei uma semana, eu fiquei um ano. Tá? Um ano sem sair praticamente de casa, um ano fazendo só o básico do básico. E estudando Shell Script, estudando um ano, cara. Foi um ano que eu fiquei estudando pra caralho pra aprender programação e Shell Script sozinho, tá? E eu aprendi. E depois, cara, eu lembro que a cada semana, talvez, eu me dava uma exaustão de uns dias, tá? Então eu estudava, e depois me dava uma exaustão que parecia que eu tinha... Não fisicamente também, mas mentalmente. Me dava uma exaustão que eu dormia... Tipo assim, eu ficava uma semana estudando e um dia dormindo e outro dia exausto, parecia que eu tinha bebido todas e vindo uma balada, tá ligado? Então dava isso muito. Depois de focar muito em estudo ou muito em algum determinado assunto. E eu não sabia o que era. Hoje em dia eu sei, que eu acho que tem a questão do shutdown, se eu não me engano, que é o termo, né? Então basicamente o cérebro entra em pavor. Depois de focar muito numa determinada área, tá? Então é bom se conhecer assim, tá? Muito bom você ter esse conhecimento, muito bom ter esse laudo. Ô neném, Arthur. Várias coisas, pessoal, tá? Que vão se encaixando. E assim, ó, a minha dica pra você, tá? Se você tem esses traços que eu falei que não são todos iguais, tá? Nem todos os autistas são todos iguais. Tem alguns traços que tem que ter para ter o autismo, tá?
mas nenhum é igual, são espectros, é um espectro na verdade, né? Um espectro se engloba várias coisas. Então, por exemplo, eu vou dar uma rapidão aqui, ó. Eu, quando era adolescente, eu gostava muito de ir em festa, por exemplo. Mas por quê? Porque eu gostava de música. Eu adorava música. Até hoje em dia, tem determinadas músicas, elas entram na alma e penetram de um jeito sensacional, na mente, assim, sabe? E eu gosto sempre das mesmas músicas, né? Não mudo muito o repertório. Mas enfim. Então, eu gostava muito de balada, por exemplo, por causa disso. Só que depois, quando chegava em casa outro dia, eu tava quebrado, né? Mas era questão social, então, etc. Hoje em dia eu entendo. A coisa que eu não tinha problema era de luzes, por exemplo. Luzes estava tranquilo pra mim, né? Eu podia ir num ambiente iluminado, tipo uma balada, tinha bastante iluminação. Pra mim tava sempre tranquilo, tá? Não tinha esse tipo de problema. Só que no outro dia eu tava quebrado. Eu não sabia o porquê. Porque a mente trabalhando direto, né? Achava que eu era totalmente social quando era novo, até porque eu tive banda e tal, e tocou até em televisão. Só que na verdade era porque era um ambiente fechado de um grupo de amigos. Eu achava que era muito social. Mas na verdade não. Na verdade eu era social pra caramba com esses amigos que já vim de escola, amigos que eu me identificava, né? Então talvez eu nunca fui tão social. Na minha mente eu era muito social, mas talvez eu não era tão social assim. Talvez a pessoa olhava e falava, nossa, que cara estranho, entendeu? Mas, enfim, passou, né? Depois da fase adulta eu tive alguns problemas. Problemas como, Jeff? De socialização. Eu não sabia quando alguém ia ir na minha casa, por exemplo, e eu tava deitado e a minha esposa, por exemplo, levantava para dar um oi, tudo bem? Eu não levantava, porque eu não queria. Simplesmente eu não queria, eu não tava bem, entendeu? Por algum motivo eu tava exausto e é isso. Hoje eu vejo que o que era, qual era o problema, né? Então, vamos pra dica agora, porque às vezes eu me enrolo um pensamento e repito muita coisa, enfim. A dica, pessoal, se você sente então, alguma coisa assim, que você acha que é um pouco, pô, alguma coisa não tá legal, é interessante você procurar uma ajuda e ver, tá? Infelizmente a gente tem muito incompetente na área, né? Principalmente psiquiatra, psicólogo, que vai sim passar dizer, não, você não tem nada, mas é porque a pessoa, talvez esses profissionais nem estudaram, tá? Então você vai ter que buscar alguém que conheça sobre o assunto. E eu recomendo, porque é muito esclarecedor, é muito bom e enfim, é um cargo que a gente tira das costas muito bom. Beleza, pessoal? Então era esse meu vídeo, espero que você tenha gostado. Desculpa aí alguma palavra se eu falei errado, etc. E até o próximo vídeo. Fui!